dessa? Será que o Bazégio conhece? Que você vai entender. Sextou, galera! Chegamos com mais um Gazeta Esportiva no Capricho pra você que tá aí do outro lado da telinha. E quem me acompanha nessa próxima hora é essa dupla incrível que eu amo. Boa noite, seja bem-vindo! Depois ficou um tempo no DM, no departamento médico, cuidando do ombro, Alex Miller! Aê! Chegou! Aí aquela que dá um... Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Mi. Saudade, Eu também viu? tava. Que bom. E nosso querido e incrível Marcelo Bazégio. Olha, eu quase dei um tapa no ombro do Alex hoje, na hora que a gente tava cruzando. Ele tava vindo pro estúdio, eu tava indo pra maquiagem, eu quase. Sério mesmo? Sério? Eu fui fazer assim, aí eu baixei a mão. Vai fazer um, né? Ô, Bazégio, quem que tá cantando? Que banda é? É Legião Urbana, cujo vocalista é o Renato Russo. Tem o Dado Bonfá também? Ou Marcelo Bonfá? Não, Marcelo Bonfá é outro. Não, mas tem... Mas tem algum Bonfá na banda, assim. Mas tudo bem, o Renato Russo já tá bom. Tá bom, já. Sabe conhecer a música e o Legião Urbana já tá bom. É nova geração, que a gente tem que ir catequizando, tem que fazer direitinho, né, a escola. Então, ó, gente, hoje tem muito assunto no Gazeta Esportiva. Vamos mostrar o jogaço de ontem entre Corinthians e Grêmio e toda a reclamação dos gaúchos em relação à arbitragem. Eles têm razão? Eles não têm? Aqui o Alex, o Bazégio, o Salazar vão discutir tudo isso daí. Temos as apresentações de Charles no Corinthians e Marcos Antônio no São Paulo. A preparação do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Vitória no Allianz Parque e a abertura dos Jogos Olímpicos direto de Paris. Fique com a gente, sobe o som, Pachecão, sobe o som. A gente volta depois dessa dica. Integração. Turma, a gente está de volta com informação importante para vocês. Estão abertas até o próximo dia 16 de agosto as inscrições para pós-graduação da Faculdade Casper Libero, melhor faculdade de comunicação aqui do Brasil. São 4 áreas de especialização: jornalismo em plataformas digitais, que é o que está bombando muito, marketing e publicidade em mídias digitais, nem se fala, comunicação organizacional, muito importante, comunicação dentro das empresas e, claro, jornalismo esportivo, né? O xodó. Os professores são os melhores do mercado, infraestrutura profissional de rádio e TV, melhor localização de São Paulo, da América Latina, porque estamos na Avenida Paulista 900 e todo o prestígio de uma instituição com mais de 70 anos de tradição, Casper Libero. Só apontar a sua câmera no QR Code que está ali, ó, em cima da tela, para conferir todas as informações. Já sabe, né? Pós-graduação em comunicação é na Casper Libero. Vem estudar pós-graduação. Eu dou aula em jornalismo esportivo, então vem com a gente. Corinthians e Grêmio fizeram ontem o encerramento simbólico do primeiro turno do Brasileirão, já que a tabela ficou bem bagunçada como consequência da tragédia, né, das cheias no Rio Grande do Sul. E o duelo na Neoquímica Arena foi quente, teve muitos gols, teve pênalti polêmico e muita reclamação no final da partida. Vamos ver? Reportagem do Thiago Salazar. O segundo maior público da Neoquímica Arena na temporada assistiu a mais um Corinthians e Grêmio cheio de gols e de polêmicas. Mais uma vez, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Vamos por partes. Logo no primeiro minuto, o Soteldo limpou o garro, cruzou e Rodrigo Eli abriu o placar de cabeça. Félix Torres não conseguiu impedir o cabeceio do back gremista. Foi o segundo gol mais rápido do Brasileirão. Sabia dessa? Pois é. Bom, o Corinthians então partiu para cima em busca do empate. E ele veio junto com muita reclamação dos visitantes. Kahneman segurou ou talvez só tenha encostado em Romero dentro da área. O jovem árbitro Alex Gomes Stefano ali, na hora, não deu nada. Mas foi chamado pelo VAR. E no monitor, adivinha, mudou de ideia. Pênalti pro Corinthians. Aliás, o primeiro do Timão nesse campeonato. O Corinthians ele é muito grande. É um clube tão grande quanto o Grêmio. Tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. O Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né?
O Renato ficou bravo, mas não teve jeito. Yuri Alberto foi pra bola e deixou tudo igual. 15º gol dele no ano e fim de um jejum de 9 partidas sem marcar. O problema do Yuri é que no mesmo jogo ele leva a fiel da festa à raiva. Olha a chance da virada que ele desperdiçou. Veio então o segundo tempo e a grande chance do Corinthians virar o jogo. Mas fazer gol, digamos, não é a especialidade do Hugo, né? Olha o que ele fez na cara do gol. Ramon Dias demorou, mas resolveu mexer. O técnico argentino promoveu a estreia de Charles e pouco depois trocou 3 de uma vez só. Com essas mudanças todas, Félix Torres foi jogar quase de lateral e fez isso aí, ó. Entregada brava no pé de Vila Sante, que passou por André Ramalho e colocou o Grêmio na frente mais uma vez. Belo gol e, de novo, falha do zagueiro corintiano. A derrota seria terrível para o Corinthians e só não aconteceu porque Rodrigo Garro acertou mais um daqueles chutes dele de longe. Lindo gol do camisa 10, de novo decisivo com a canhotinha. Salvou o timão nessa. Pela quinta vez seguida aqui na Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio ficaram no empate. O resultado manteve o Corinthians fora da zona do rebaixamento, 4 pontos à frente do rival de hoje. Mas atenção, o Grêmio tem 2 jogos a menos e, portanto, ficou em condição de buscar o Corinthians na tabela. Primer tiempo me gustó, por ahí segundo un poco menos. Estamos contentos y no. Hay cosas que tenemos que mejorar. Seguramente. No estamos contentos al 100% porque queríamos ganar. No va a ser fácil, porque ninguém falou que iba a ser fácil ningún jogo. O Grêmio está pasando una situación delicada, mas es un time grande de Brasil. Y sabemos lo que tenemos que hacer para poder pasar en la Copa. Muito bem. Empate 2-2, não digo excelente, porque excelente seria a vitória para o Corinthians, né? Mas o empate melhor do que uma derrota para o Corinthians e, claro, bastante polêmico. O que vocês acharam do jogo? E depois a gente vai mostrar esse lance do Romero para discutir se vocês acham que foi pênalti ou não. A primeira coisa, eu acho que o Corinthians já mudou a sua cara desde a chegada do Ramon Dias. Também em acho. pouco tempo, claro que não dá ainda a condição do Ramon Dias fazer tudo o que ele deseja com o elenco, colocar em prática a sua filosofia, mas alguma coisa mudou ali internamente, nas conversas, enfim, ele conseguiu fazer uma transformação nesse time do Corinthians, porque a atitude é outra. Taticamente a gente vê um time mais bem postado em campo, um pouco mais organizado, mas claro, ainda com suas limitações. Mesmo assim, fez um jogo muito bom ontem com o Grêmio, não foi daqueles jogos que o Corinthians, nossa, tomou um sufoco, mereceu perder, ou achou um gol no fim e se safou, ufa, não. Foi um jogo muito bem jogado, se não fosse aquela falha bizonha do Félix Torres, o Grêmio não faria o seu gol, aí o Garro depois, mais uma vez, fez um golaço, né? Agora é claro, o Renato Gaúcho tá chorando as pitangas lá de um lance que originou um pênalti pro Corinthians e um gol, consequentemente, porque o Yuri Alberto converteu a penalidade máxima. E é claro que quando acontece um pênalti, que o árbitro marca... É esse aí, né? É esse. E se você acha que não foi, é um lance capital, é um lance que muda, porque o Grêmio estava ganhando. Se o Corinthians não faz esse gol, vai saber se o Grêmio não ia conseguir segurar um pouco mais, administrar. Então, assim, pra mim, esse pênalti é um absurdo. Né? Pra mim, não esse tinha pênalti, que ter tido. Mas de jeito nenhum. Eu vou lá olhar lá perto, tá? Nenhum. Peraí, vai pondo a imagem. Eu fiquei isso. constrangido ao ver o VAR chamar o árbitro e depois ver o árbitro confirmar o pênalti. Porque o Romero, ele sente um toque ali no braço e desaba, como se tivesse levado um tiro de canhão na testa, sabe? Um negócio assim, desproporcional, a queda do Romero, com um leve toque que o Kahneman deu no braço dele. E ele caiu como se tivesse, ai meu Deus do céu. Puxado, e não teve a puxada. Não teve puxada, teve ali um segurão, ali aquela coisa de área, que tem todo o escanteio, deve ter uns 3 desse aí. Então, seguindo um critério, ou o árbitro marca 10 pênaltis por jogo, ou não pode marcar um lance desse. Porque acaba tendo um toque ali. O toque pode acontecer. Pode, é um pode jogo de contato. A falta, né? Não é que teve ali, sabe? Não teve um empurrão. Puxão. Ele caiu como se ele tivesse sido assim, atropelado. Né? Estranho o VAR. Eu achei muito estranho o VAR chamar. Muito estranho. Né? E pior ainda é o árbitro ir ao VAR, ver as imagens e falar, tá bom,
É o caso do árbitro ser convencido pelo VAR, ou ele é jovem, de repente fica inibido de contrariar o VAR, que é mais pesado já na E carreira. às vezes o VAR, ele fala, porque o VAR não tem que falar nada, é o árbitro que tem que decidir, não é isso, Bazejo? E aí, às vezes, o VAR vira e dá uma recomendação. Recomendo porque teve toque na mão, por não sei o que lá. Aquele jeito lá que não é pra fazer Eu acho isso, que né? em situações como essa do pênalti, é lógico que se há um possível pênalti, o VAR ele tem que intervir. Mas quando não são lances muito escandalosos, eu acho que tem que fazer valer a opinião do árbitro de campo, que é quem está mais próximo, que é quem vê o lance acontecendo em velocidade normal. Porque se você colocar a câmera em câmera lenta, você vai conseguir encontrar uma série de contatos que, pelo fato de estar em câmera lenta, você pode achar que é suficiente para que o jogador caia, para que o jogador, enfim, sofra de fato pênalti. Esse contato, gente, se você colocar na velocidade normal, Não qualquer dá pra ver. um é capaz de ver que não é suficiente para o Romero se jogar no chão. A gente nem vê, na verdade, né? Na câmera normal, praticamente, né? Mas, toque no braço pênalti do à Romero, parte, É. já temos o consenso de que não foi pênalti, de que o Grêmio de fato foi prejudicado, pênalti à parte. A gente não pode deixar de valorizar a evolução do Corinthians. É claro que ainda há muita coisa para melhorar. O Ramon Dias chegou praticamente ontem no clube e mesmo assim, dentro daquilo que é possível ele fazer em tão pouco tempo, o Corinthians tem reagido, tem demonstrado resultados. O Ramon Dias ainda está invicto, né, à frente do Corinthians. São 2 vitórias e um empate. Então, se você pegar esse recorte do Ramon Dias, o corintiano tem sim motivos para ter esperança, são boas as perspectivas de futuro do clube. Boa. Agora o Corinthians precisa seguir nessa toada e vamos ver se arbitragem à parte vai conseguir continuar somando bons resultados. Ah lá, novar barrar significa que não vai cair, né? isso aí. Colocaram em espanhol aí, ó, O povo. Ramon Dias falou isso desde a época do Vasco. Chamou a responsabilidade Chamou. para si na época, né? Agora vamos ver então como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro até agora. Olha só, o Botafogo é líder com 40 pontos, mas pode não ser o campeão simbólico do primeiro turno. O vice-líder Flamengo tem um jogo a menos, ultrapassa o rival caso vença essa partida contra o Atlético Goianiense por 2 ou mais gols de diferença, tá? Aí na sequência temos Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo fechando o G6. O Bahia é o 7º, seguido de Atlético Paranaense, Bragantino e Atlético Mineiro em 10º. O Vasco abre a segunda metade da tabela com Juventude, Internacional, Corinthians e Criciúma e o Cuiabá. Logo atrás, né? Logo ali o Cuiabá. Agora, na zona de rebaixamento, hoje estão Grêmio, Vitória, Fluminense e Atlético Goianiense. Eu acho que vai mudar muito até o final do Brasileirão aí. Mas para vocês, qual foi a grande surpresa desse primeiro turno? Surpresa do primeiro turno é um Fluminense lanterna durante boa parte da competição, agora reagindo, porque o Atlético Goianiense parece um time de várzea, o Mancini que está tentando agora dar um jeito no Atlético Goianiense, melhorou nas mãos do Mancini a qualidade de jogo, mas ainda não foi suficiente para tirar o time da rabeira. Então assim, em termos de surpresa, de impacto na tabela, você não vai encontrar o Bahia, talvez, também, por ter ficado ali na vice-liderança, ameaçando chegar à liderança, tudo mais, mas agora já está numa posição mais real, 7º lugar. Acho que vai brigar ali por Sul-Americana e tentar beliscar um G6. Essa é a briga do Bahia. Agora, em termos de surpresa, para mim, é o Fluminense na rabeira do campeonato e ainda na zona do rebaixamento, com vários pontos para buscar e tentar sair dessa situação. Tem condições até. Acho que o Mano Menezes tem condições de ajudar o Fluminense a sair do rebaixamento, mas a situação ainda é crítica. Não, eu tô com o Alex, o Fluminense é a grande surpresa, sobretudo se a gente considerar que é o atual campeão da Libertadores, Não, é né? inacreditável a mudança. Agora, eu também colocaria o Corinthians. Eu colocaria. Eu colocaria o Corinthians, sobretudo porque o Augusto Melo, quando assumiu, falou que ia acabar a farra, que o Corinthians ia brigar pelos principais campeonatos, que ia ser um novo clube. E o que a gente está vendo é uma luta contra o rebaixamento. Eu ainda acredito que o Corinthians não vai cair. Tem elenco, tem jogadores com qualidade suficiente para brigar ali por Sul-Americana, meio de tabela. Mas eu colocaria esses 2 clubes e a surpresa positiva, eu colocaria o Cruzeiro também. Que depois dessas contratações, depois da aquisição do clube por parte do Pedrinho, lá do Supermercados BH, tem se reforçado, trouxe bons jogadores e eu acho que esse segundo turno do Cruzeiro vai ser bem promissor. Promete esse segundo turno do Brasileirão, hein?
Bola pra frente, que amanhã o Palmeiras já abre o retorno do Brasileirão. E a minha linda, querida Marina Buffon, que me substituiu aqui nas férias brilhantemente, chega agora com toda a sua beleza e graciosidade, diretamente da nossa redação da Central de Esportes, com todas as informações do Verdão. Boa noite, minha linda! Como que o Abel Ferreira está trabalhando para esse confronto contra o Vitória no Allianz Parque? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Uma honra ter te substituído aí durante as suas férias, você merecia bastante descanso. E agora volto aqui então para a reportagem, para trazer essas notícias do Palmeiras. Como você disse, volta amanhã já às 7 horas da noite para esse jogo importante. Por quê? Porque o Palmeiras, nessa primeira rodada do retorno, 20ª rodada do Brasileirão no geral, quer voltar a vencer. Perdeu para o Fluminense na última quarta-feira e então amanhã em casa, mais de 30 mil ingressos já vendidos para esse confronto, pretende voltar a conquistar os 3 pontos no Brasileirão e tentar aí encostar no Botafogo, no Flamengo também, que tem um joguinho a menos, como você comentou. Porém, amanhã para esse jogo, o Abel Ferreira, que volta de suspensão, não vai ter um dos seus grandes pilares, o Rafael Veiga, que acabou advertido aí no primeiro tempo contra o Fluminense e vai cumprir suspensão, portanto não vai estar à disposição do treinador. Para essa função do Rafael Veiga, a gente tem aí no Palmeiras alguns nomes como Rômulo, tem também olha só, me deu aqui o Maurício, que é o novo reforço do Palmeiras aí também, que ainda não foi titular, mas pode fazer essa função do Rafael Veiga. Ele também, Abel Ferreira, também pode puxar o Dudu um pouquinho para o meio para fazer essa função. Isso porque, se ele quiser colocar o Felipe Anderson na esquerda, ele vai colocar o Estevão na direita. Sim, o menino Estevão está de volta aí depois de ter passado um período no departamento médico. Tanto ele quanto o Mike já estão recuperados dos seus problemas aí no departamento médico. Mas a gente lembra que o auxiliar do Abel Ferreira, depois da derrota para o Fluminense, falou que provavelmente agora com as competições voltando, Libertadores, Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que dar uma mexida, talvez entre com um time alternativo amanhã, justamente por conta dessas competições que voltam com tudo. Depois eu vou trazer uma escalação provável aí para vocês. Mas daí eu lembro também que o Murilo está de fora, o Piquerez, Bruno Rodrigues também. E aí, assim como o Palmeiras está na parte de cima da tabela, o Vitória está lá para baixo, são 4 derrotas seguidas. Enfim, um prato cheio para o Palmeiras tentar seus 3 pontos aí em casa. Obrigada, Má. Alex Miller, você que tem o que falar do Palmeiras. Vou começar por você, meu querido. Então vamos. Vamos lá. Bom, passada a tragédia do Maracanã, o Palmeiras não ganha no Maracanã contra um Carioca há 7 anos. Não combina com a fase que o Palmeiras vive em termos de conquistas. 7 anos? Há 7 anos. Desde 2017, o Palmeiras não vence um time carioca no Maracanã. Parece que entra no Maracanã, o calção fica marrom. É um negócio meio esquisito. Ou seja, o Abel nunca venceu no Maracanã. Contra times cariocas, não. E tem que deixar muito claro isso, porque muita gente que não presta atenção quando a gente fala direito, fala, não, mas não ganhou a Libertadores no Maracanã do Santos? Mas ganhou. Eu tô falando contra times cariocas. Como visitante, jogando no Maracanã desde 2017. É muito tempo, né, para um time como o Palmeiras não ganhar uma vezinha só no Maracanã contra qualquer carioca, contra o Fluminense, né? É esquisito. Se né? esse Palmeiras não ganhar, quem Pois vai é, ganhar? e quarta que vem é Flamengo pela Copa do Brasil no Maracanã. Vai ter um monte de Flamengo agora. Então, mas esse que é importante pela Copa do Brasil é no Maracanã. Então tem que ver, primeiro um trabalho psicológico aí para entrar no Maracanã, né? Enfim, sem contar a atitude dos jogadores do Palmeiras, que foi terrível. Para mim foi um jogo bizarro que o time do Palmeiras fez. O Vitor Reis e o Gustavo Gomes se salvaram ali, porque a defesa estava se comportando bem, o Gustavo Gomes virou até atacante, tentou fazer o que os caras da frente não faziam. O Vitor Reis muito bem posicionado, parece que ele está no Palmeiras há 30 anos e é um moleque que tem 4, 5 jogos como profissional. Então é um negócio assim fantástico, mais uma cria da base que já pode contar que em breve vai valer milhões, né? Não como um atacante, mas é um zagueiro que vai valer muito no mercado. Estreou fazendo gol. Estreou fazendo gol no derby, né? Então assim, um negócio ponto fantástico, positivo, né? Fantástico. Então, o Palmeiras precisa acordar e falar pro torcedor o que ele quer. Porque agosto pode acabar o ano pro Palmeiras. Se o Palmeiras cair fora da Copa do Brasil contra o Flamengo e da Libertadores contra o Botafogo, vai sobrar o brasileiro, mas com que cabeça? Depois de ter apanhado dos 2 cariocas. Então, agosto é um mês fundamental. E o Abel precisa parar de inventar um pouquinho, né?
sabe, colocar o Dudu na esquerda e o Felipe Anderson na direita, porque o Felipe Anderson fez sucesso na Europa jogando na direita, vem pro Palmeiras, joga na esquerda. O Dudu gosta de jogar na esquerda, ele põe na direita. Por que faz isso? O Marcos Rocha, com 54 anos, vai continuar sendo titular. Então, assim, o Gabriel Menino parece que tem cadeira cativa. Ele se acha o Ademir da Guia e tá sempre em campo. Então é um negócio que precisa dar uma observada melhor ali. Ah, mas só o Abel vê os treinos. Tá bom, mas a gente vê os jogos. E nos jogos as coisas muitas vezes não funcionam. Põe o Dudu onde o Dudu gosta de jogar, Felipe Anderson onde sabe jogar, já é uma então, grande assim, coisa. E amanhã contra o Vitória, tem que ganhar, mas também tem que pensar no Flamengo. Tem que poupar, então? Eu acho que tem que preservar vários jogadores. Eu colocaria um time quase todo reserva para jogar contra o Vitória com os titulares no banco, para qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, eu meti ali um Everton, o Giai, para ver como é que ele chega ao Palmeiras. Aí põe o Naves e o Vitor Reis, que é menino ainda, então aguenta o tranco. Põe o Caio Paulista na esquerda, que ele foi bem lá no São Paulo. Experimenta, deixa o Vanderlan preservado pro jogo. Meio campo você pode pôr o Fabinho, que eu acho um ótimo volante. Você pode pôr o Richard Rios, que parece que estava na praia contra o Fluminense, então é bom ele de novo readquirir a sua boa fase. Põe o Rômulo, que parece que foi contratado só para treinar e é bom jogador, tem que botar um pouquinho em campo. Aí na frente você pode pôr o Maurício, que chegou agora para ganhar ritmo. Põe o Rony para ver o que acontece, né? Se em 10 jogadas ele acertar 2 já tá bom. E põe o Dudu para ganhar mais ritmo. Já é um time que eu acho que dá para ganhar do Vitória no Allianz Parque. E aí você, João? Não, eu concordo com o que o Alex disse. O Palmeiras ele precisa sim focar nas Copas, porque agosto pode resultar na eliminação do Palmeiras, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. A gente está falando de 2 adversários qualificadíssimos, Flamengo e Botafogo. Mas também por isso o Palmeiras precisa olhar com muito carinho para o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras pode fazer história ganhando 3 campeonatos brasileiros seguidos. Até hoje só o rival São Paulo conseguiu. O Palmeiras já é tricampeão paulista, então de fato seria uma marca muito, 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 muito especial para o técnico Abel Ferreira. Ainda assim, eu acredito que contra o Vitória o Palmeiras tem elenco para poder poupar e ainda assim ganhar, somar mais 3 pontos para se manter ali na cola dos líderes. Eu acho que ganha, hein? Eu também acho que ganha, mesmo poupando os seus principais nomes. Tem que ganhar, né? E aí, no meio de semana é aquela coisa, né? Tudo pode acontecer. Palmeiras e Flamengo, as 2 principais forças, não só do Brasil, mas do continente. Diria até do hemisfério sul do planeta. Isso. E vai ser muito bacana acompanhar. Mas contra o Vitória, eu acho sim que o Palmeiras pode poupar e ainda assim somar 3 pontos. Mas não é contra todo adversário que o Palmeiras vai poder se dar o luxo de poupar no Campeonato Brasileiro para priorizar as Copas. Bom, e o São Paulo, hein? Atenção, torcedor São Paulino. São Paulo joga amanhã também. Pega o Fortaleza no Castelão, 9h30 da noite. Jogo difícil, hein? Difícil. Mas antes do embarque para o Ceará, deu tempo de apresentar o Marcos Antônio. José Paes esteve lá e chega agora com as informações do Tricolor para você. Só pelo sorrisão já dá para perceber o tamanho da felicidade do Marcos Antônio. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui presente neste grande clube. Vou procurar me adaptar o mais rápido no grupo para poder ajudar todos que estão aqui. Felicidade que, aliás, não é só dele não, viu? Mas também do São Paulo. O clube venceu a concorrência do Flamengo para fechar com o Marcos Antônio um contrato de 1 ano por empréstimo até o meio da temporada do ano que vem. O São Paulo jogar aqui foi porque não tem um porquê. Foi aquilo que chegou e pronto, foi minha escolha, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ainda sem data para estrear pelo São Paulo, o Marcos Antônio segue aprimorando a parte física. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 24 de abril, pelo PAOK da Grécia. Eu estava de férias, um período de férias, porém estava treinando, estava me preparando. Então, estou bem, estou me adaptando aqui, já participei dos treinos. Estou bem contente, muito feliz por aquilo que eu estou vendo aqui. Além do Marcos Antônio, o São Paulo também não terá o suspenso Lucas amanhã contra o Fortaleza fora de casa. Com isso, o técnico Luiz Ubeldia deve levar a campo um time com o Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Wellington Rato ou Eric e Ferreirinha, com o Caleri no comando de ataque.
O jogo é no Castelão, Basés, de jogar lá nunca é fácil, né? Jogo dificílimo, um confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Fortaleza desbancou o São Paulo do G4, vem em franca ascensão. É um dos times fortíssimos ali para garantir uma vaga direta na Copa Libertadores. E o São Paulo, que já teria uma vida dificílima lá no Castelão com o Lucas em campo, sem o Lucas então suspenso, a missão do tricolor do técnico Luiz Ubeldia, que volta à beira do campo, é ainda mais complicada. O São Paulo, das próximas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, terá 3 confrontos, né, diretos, já considerando a partida contra o Botafogo. Pegou o Botafogo, vai pegar o Fortaleza, depois tem um certo descanso, entre aspas, contra o Atlético Goianiense, e depois tem Flamengo e em seguida Palmeiras. Então, assim, das 5 rodadas, 4 são confrontos diretos. E o São Paulo mostrou força contra o Botafogo, fez uma partidaça. Aliás, foi um jogo muito bacana de se acompanhar, até para quem não torce para um dos dois times. O São Paulo e o Botafogo fizeram um jogo bem movimentado no Morumbi, 2-2. E, assim, o torcedor gostou do que viu nessa partida contra os líderes do campeonato. Precisamos saber se o São Paulo vai reproduzir esse mesmo nível de atuação fora de casa contra um Fortaleza muito complicado. Se o São Paulo conseguir manter esse nível de atuação contra os seus principais adversários dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho sim que o São Paulo pode sonhar alto. Não sei se com título, mas talvez ali brigar entre as 4 primeiras colocações, conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Agora, sem o Lucas, será que o São Paulo vai conseguir ter esse nível? Porque a gente sabe que o Lucas, ao lado do Estevão, do Palmeiras, do Luiz Guilherme, do Botafogo, são talvez os jogadores que mais têm desequilibrado nesse campeonato. Faz a diferença. Verdade. Vai fazer a diferença. Mas eu ainda assim espero um grande jogo lá na capital cearense. Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade. O Fortaleza é muito forte, sobretudo no Castelão. E o Lucas Moura é o pêndulo desse time do São Paulo, cara. O São Paulo é um com o Lucas Moura e outro sem o Lucas Moura. Com todo respeito aos demais jogadores, ao Luciano, ao Caleri, a qualquer um, sabe? Todos são bons jogadores, mas quando o Lucas Moura está em campo, é uma outra realidade, porque os outros jogadores acho que se sentem mais confiantes até num jogo, sim, ao ver o Lucas em campo, né? Então, e jogando, cara, eu acho muito difícil. O São Paulo empatar, comemora, porque é um jogo para ganhar um ponto ali. Claro, tem condições, é gigante, tudo isso a gente sabe, futebol, tirando as obviedades, sim, analisando o jogo, a fase de cada um, eu acho que o Fortaleza é favorito para ganhar esse jogo. Bom, complementando aí o noticiário do São Paulo, o Southampton da Inglaterra anunciou oficialmente os pré-contratos com o lateral esquerdo Wellington e com o atacante Juan. Os 2 jogadores se apresentariam em janeiro de 2025, mas o clube inglês está negociando aí a antecipação da saída do Wellington e teria feito uma proposta de 2,5 milhões de reais ao tricolor. Vocês liberariam? Não. Lembrando que o jogador tem contrato até o final do ano e vai sair de graça, né? Não liberaria. Se eu tivesse, por exemplo, o Caio Paulista no elenco, eu liberaria. Agora, tendo o Wellington só como uma única opção, até porque o Patrick, que é o substituto direto, ainda é muito jovem, vem sendo introduzido aos poucos na equipe, eu não liberaria, até porque com 2,5 milhões de reais, você vai comprar isso que eu ia falar, se fosse 2,5 de euros eu não liberaria, quanto mais de reais. 2,5 milhões de reais o São Paulo faz em bilheteria em qualquer jogo aí de Campeonato Brasileiro. Então, talvez, ao meu ver, compensa mais você manter o Wellington e não receber uma compensação financeira, mas pelo menos você mantém o nível competitivo da equipe até pelo menos o final da temporada. Aí, em dezembro, você analisa o mercado, analisa opções e contrata outro. Se quer antes, tem que pagar mais. É isso, porque 2,5 milhões não dá pra gente fazer nada, 5 gente. 5 de euros e leva. É isso aí. Bom, e hoje também foi dia de apresentação onde? No Coringão. O volante Charles deu a primeira entrevista coletiva como jogador do clube. Quem chega com todas as informações do timão é o Thiago Salazar. Fala pessoal, olha só, depois do jogo de ontem na Neoquímica Arena, o Corinthians abriu o CT Joaquim Grava para apresentar o Charles, volante que já estreou na partida contra o Grêmio, mas hoje, pela primeira vez, falou com os jornalistas, atendeu aqui a imprensa no CT e olha só, recebeu a camisa 8, hein? Vamos ouvir o novo volante do Timão. Quando o presidente e o Fabinho
me contrataram a minha empresa, meus empresários. O clube lá não queria me liberar, né? Eles conversaram comigo, falaram que como a gente tinha sido campeão não era o momento de sair, que eu tinha me valorizado e tudo mais, mas quando eles me ligaram, eu só falei para meus empresários, cara, eu vou, já atuei como primeiro, como segundo volante, né? Nessa última temporada atuei alguns jogos um pouco mais à frente, como um terceiro homem de meio de campo ou aberto. Então, cara, procuro estar sempre ajudando os companheiros dentro de campo, né? Tenho essa facilidade de ter um deslocamento rápido no meio campo ali, poder ajudar na marcação e ser um homem surpresa no ataque. Bom, e além do Charles, o Corinthians também oficializou a parceria com a Esportes da Sorte, novo patrocinador master do Timão. Inclusive teve uma ação ontem no intervalo do jogo, como vocês podem ver aí, nos telões da Neoquímica Arena. E depois da partida, os dirigentes do Corinthians, né, o Augusto Melo, junto com o superintendente de marketing, o Vinícius Azevedo, ao lado dos diretores da Esportes da Sorte, eles concederam uma entrevista para falar dessa importante parceria. Vamos dar uma olhada. Não tem intermediário. Foi feito Corinthians e Esportes da Sorte. Quando o Daniel nos procurou, foi diretamente que conversamos e ali começou as tratativas. Basicamente são 4 verticais, né? Tem uma vertical que é o próprio valor fixo desse contrato, que ele tem uma crescente a cada ano de contrato. Tem um outro valor que é referente à contratação de um atleta midiático, deixando claro que essa contratação é feita pelo clube, avaliada pelo departamento de futebol, até porque uma terceira parte nem é autorizada a contratar alguém para entrar em campo, pelo regulamento. Tem uma terceira, que é a bonificação, só que essa bonificação, para deixar claro também, ela já é garantida. A gente pode, inclusive, ultrapassá-la. E é essa bonificação que todo início de ano móvel desse contrato, a gente tem o adiantamento. Então, nos 3 anos, a cada primeiro mês de cada um desses anos, a gente recebe essa bonificação, que é um compromisso que a Esportes da Sorte entende que a gente vai levar de torcedores para a plataforma deles. E o último é uma verba de marketing, que até respondendo à pergunta do Alex, né, complementando, são exatamente uma verba que vai ficar separada para poder fazer as ações para os torcedores. Houve, Salazar, houve uma antecipação, que é o normal, que todo contrato que essa gestão faz, ela sempre tem uma antecipação de 1 mês, mas a gente vai se reservar por enquanto disso e logo mais vocês podem saber disso. Dinheiro que entra no Corinthians é só para pagar dívida. A gente está suando para isso, não está fácil. Bom, tá aí, vocês viram que os dirigentes preferiram não falar em números, mas a Gazeta Esportiva fez a sua famosa apuração de bastidores e temos aqui alguns detalhes desse contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte. Para começar, olho na tela. A Esportes da Sorte ela vai ficar na área master, né, nobre da camisa do Corinthians, do time masculino, feminino, do futsal masculino e do basquete masculino. Serão 3 anos de contrato, 309 milhões de reais garantidos para o Timão nesse período. E aí, ó, dá uma olhadinha. No primeiro ano, 56 milhões e meio. No segundo ano, 66 milhões e meio. E no terceiro ano, serão 90 milhões repassados aos cofres do Timão. Além disso, o contrato conta com um bônus de 30 milhões de reais por metas de adesão lá no site da Casa de Apostas. Ainda tem 57 milhões de reais reservados para a contratação de um reforço de impacto midiático. É um reforço que vai ter que atender aos interesses da empresa e aos interesses do Corinthians, além de 9 milhões de reais destinados a bônus para ações gerais de marketing que interesse aí a Esportes da Sorte. Esse é o contrato do Corinthians com o seu novo patrocinador Master, que já está lá estampado na camisa do Timão e vai estar estampado na camisa então de domingo, quando o Corinthians vai visitar o Atlético Mineiro lá em BH. E atenção, o Kaká está suspenso desse jogo, viu? Só que o Corinthians já tá de olho na partida de quarta-feira contra o Grêmio de novo na Neoquímica Arena, só que pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Todo mundo viu o barulho que os gremistas fizeram, reclamando bastante da arbitragem do jogo contra o Corinthians. Qual que é o temor
do timão por aqui. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, veio aqui, conversou com a imprensa e explicou o seguinte: o Corinthians já entrou em contato com a CBF para manifestar preocupação. O temor do Corinthians é que toda essa pressão gremista acabe influenciando o árbitro de quarta-feira. O Corinthians está preocupado em acabar sendo prejudicado por causa dessa pressão feita pelos gremistas por causa do jogo de ontem. Vocês sabem, né? Faz parte do jogo, principalmente em mata-mata. Tá certo, gente? É isso, o noticiário do Corinthians dessa sexta-feira. Um abraço. Salazar, e aí, o que vocês acham do... Bom, chegou o patrocinador, que bom que chegou, né? Porque precisava muito. Até que trabalhou rápido, né, a diretoria? Trabalhou muito rápido, parabéns. Muito rápido. Aí tem que dar os parabéns à diretoria. Não é um valor igual ao anterior, que era um valor estrondoso, mas precisava de um patrocinador. Precisava, e não era um instalar de dedos que você vai achar um patrocinador master para suprir aí as necessidades do clube, né? E aí os números revelados, enfim, um belo trabalho mais uma vez do nosso Salazar. E eu achei só meio bizarro, assim, 57 milhões para contratar um jogador de peso, midiático, né? É uma cláusula, eu acho bizarro. É uma cláusula esquisita essa, né? É uma coisa que gera a possibilidade dos rivais tirarem um sarrinho aí, né? Virar meme, né? Virar meme. Porque com 10 milhões de euros, que seria o caso mais ou menos, né? O que você vai contratar de midiático? Só se for um veterano que joga lá fora, um cara que... Ou alguém que em fim de contrato se oferece isso de luva e traz ele. Só se for, mas... Porque... Então é... Porque pensa, o Richard Rios, não estavam cogitando vender o Richard Rios por 30 milhões de quê? De euros? Olha, eu imagino que seja de euros, porque de reais 30 milhões para o Richard Rios, jogador de seleção, porque a gente falou aqui, era euros, foi euros que saiu no jornal italiano. Lembrei que até estava cotando euro, eu cotei a 6, e aí, né, tá todo mundo falando, nossa, Richard Rios... Então, assim, imagina, 30 milhões de euros. 30 milhões de euros dá 180 milhões, mais ou menos, de reais. Isso, Não, e outra coisa, 57 milhões para a contratação de um jogador midiático. Então, quer dizer que as contratações não são feitas baseadas no rendimento esportivo de certo nome. Mídia. Na carência do time. É por causa da mídia, se ele tem muitos seguidores no Instagram, se ele é uma estrela, se ele aparece na capa de revista. Gente, a gente está falando de um clube de futebol. O Balotelli precisa contratar jogadores que é tipo o Balotelli. Esse valor aí é para trazer Balotelli nas luvas. Olha o que aconteceu com o São Paulo ao contratar o Rames. Gente, vamos aprender com os erros, né? Bom, agora nós temos o nosso momento olímpico aqui no Gazeta Esportiva, né? Hoje aconteceu a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Adivinha quem acompanhou? Fica de olho no Fernando Gavini, que conta pra gente tudo do evento. Chegou o dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos aqui de Paris. Estou no centro de imprensa, vim para cá porque quero informação do transporte, né? Como é que eu chego lá na cerimônia de abertura, porque a cidade está um caos. Incêndios criminosos na madrugada, começo da manhã, interromperam o caminho dos trens de alta velocidade que saem de Paris, que chegam de Paris, complicando a vida de muita gente. Fora isso, muitas e muitas estações de metrô no centro da cidade estão fechadas por conta da cerimônia de abertura. E eu vim aqui para tentar descobrir como é que eu faço para chegar lá. Ó, esse posto movimentado aqui é onde as pessoas estão procurando informações sobre o transporte. Está aqui, ó, o transporte para levar a gente lá para a cerimônia de abertura. Aí eu descobri aqui que o lugar que eu tenho que ir para a cerimônia de abertura não é servido pelo ônibus que sai daqui. O ônibus que sai daqui chega no Trocadeiro. E eu preciso chegar no Rio Sena, que é onde está a minha arquibancada. O meu amigo aqui, show your ticket. A gente tá bem pertinho, ó, no mesmo lugar aqui. Tem um códigozinho nesse adesivo e a gente descobriu que estão no mesmo lugar. Então a gente vai junto. 70 anos, a 6ª Olimpíada dele e nós vamos junto. Estamos sentados pertinho lá para a cerimônia de abertura. Estamos aqui no centro de Paris, já perto da onde a gente tem que entrar, mais ou menos uns 10 minutos aqui de caminhada. Mas a gente vê
que não tem carro circulando na rua, bastante movimento de pedestre. Vamos ver se a gente consegue chegar com tranquilidade no local, né, que a gente vai acompanhar aí a cerimônia de abertura. Bom, deu certo. A gente está aqui atrás do Hotel de Ville, passamos por aquele cerco ali, onde só passa as pessoas com ingresso. Aqui estão entrando os torcedores e a gente vai em frente ainda procurando o lugar de imprensa, mas já estamos aqui ao lado do Rio Sena, ao lado da entrada, onde a gente vai poder acompanhar a cerimônia de abertura. Consegui entrar, mas não tem exatamente um lugar para a imprensa ficar. A gente meio que está, pelo menos nessa parte que eu entrei, já ficar meio misturado com o público. Mas a gente está aqui, ó, na beira do Rio Sena. Vamos ver as delegações passando por aqui, né, Ale? Mas daqui onde a gente está, não dá para ver nada, por exemplo, da Torre Eiffel ou do Trocadero. Ou seja, vou acompanhar aqui, sabe quando você vai pro carnaval e pega um trecho da Sapucaí, você fica só naquele trecho? Vai ser mais ou menos isso que eu vou passar hoje aqui, mas enfim, vou viver esse momento histórico, querendo ou não, é a primeira vez na história que uma cerimônia de abertura acontece fora de um estádio e vou poder viver tudo isso aqui. Não foi fácil chegar até aqui, se fosse no Brasil, a gente ia receber um monte de crítica, muito desorganizado, ninguém sabia dar a informação correta, mas pelo menos consegui chegar. Agora, o nosso novo contato com a Marina Buffon. Volta aqui, Má. Mostra pra gente a provável escalação do Verdão para o jogo de amanhã contra o Vitória. Bora lá então, Michele, diante de tudo que eu falei para vocês, uma provável escalação, lembrando que deve ser um time misto, né, do Palmeiras para enfrentar o Vitória, então o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno ou Fabinho, Zé Rafael e Dudu, ou Maurício, ou Gabriel Menino, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. É um time que deve ser misto por conta das questões que a gente já falou. Lembrando que são mais de 30 mil ingressos já vendidos para esse duelo de amanhã. Palmeiras que não perde no Allianz Parque no ano de 2024. Se contar 2023, são 20 jogos aí de invencibilidade, muitas vitórias. E amanhã, quem sabe, mais uma aí para tentar encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Beijo. Beijo, Má. Bom final de semana para você. Bom, vamos pro placar para esse jogo aí? Palpite? Dá para ganhar 3-0 Palmeiras. 3-0? É. Eu tô mais ressabiado. Não, mas eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Vai ser 2-0 pro Palmeiras, pra mim. 2-0. E você, Bazejo? 4-0 pro Palmeiras. Olha, tem 2, 3 e 4 pro Palmeiras. Ninguém apostou no Vitória. Não dá, né? E Fortaleza de São Paulo? 180 milhões de reais pelo Richard Rios, a gente falou aqui. Tem que vender agora. Se for isso, vende, lógico. É midiático. Não, nem é midiático. Eu sei aqui, o que você vai fazer com 50 milhões se o Richard Rios vale 180 milhões, gente? Pois é. Olha a vida, como tá. Com todo respeito ao Richard Rios, grande jogador, mas assim, não é primeira prateleira do futebol mundial. Se chegar esse valor para a Tia Leila vendeu ontem já. Opa! Agora São Paulo e Fortaleza, palpite. 1-1. E você? 1-0 Fortaleza. Palpite. 2-1. Pra quem? Não sei. Aí é fácil, né? O escudo é quase igual, só muda o azul pelo preto. 2-1 pro Tricolor. 2-1 pro São Paulo. Ótimo. 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Vamos, São Paulo. Bom, turma, e Atlético Mineiro e Corinthians? Palpite. 2-1 Atlético. 2-0 pro Galo. Gente, eu tô achando que o Galo vai ganhar, mas não dá, Óbvio que vai ganhar. Vou torcer pro Corinthians 1-0. 1-0 torcer não é palpite. Palpite é uma coisa... É na Arena MRV? Porque eu não posso falar meu palpite, porque o palpite eu acho que é o outro, mas eu vou torcer pra dar 1-0 Corinthians. Entendi. Entendeu? Sua torcida é 1-0. Entendi. E é isso, né? E o Santos? O Santos tá... Santos com o CRB lá em Maceió. O Santos ganha. Ganha, eu acho que vai ser 1-1. O Santos ganha. No Rei Pelé é difícil ganhar do CRB, viu? É verdade. Eu também acho que pode dar empate esse jogo. CRB invicto jogando em casa. Então, 2-0 Santos. Do meu amigo Eudes Pedro, que era ex-auxiliar do Cuca e tá lá como auxiliar do Daniel Paulista, o técnico do CRB. Daniel Paulista que também fazia parte da... não. Esquece. Não. É outro paulista. É tanto paulista, né? Wellington Paulista, Caio Paulista. É, tudo paulista. Né? Eu sou paulista. Turma,
Siga as nossas redes sociais, @Gazeta Esportiva no Instagram. Sextou, domingo estamos juntos no Mesa Redonda. Alex Miller está de volta, eu estou aqui, Garrafa, Miller, Paulo Sérgio, Chico Lang e a presença do ex-jogador Rosinei, jogou no Corinthians, Rosinei. Obrigada, Alex Miller, muito obrigada, Marcelo Bazégio. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijos e bom final de semana para vocês. Tchau.